Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast de Indústria 4.0. Eu sou o Carlos Paiola, eu sou diretor da Aquário Software. Hoje o episódio está recheado de informações interessantes. Trago como convidada aqui a Ana Paula Campos, né, uma profissional que trabalha há tantos anos na Vale. Por lá ela é engenheira técnica especialista. E ela traz aí uma bagagem gigantesca nessa área de gestão inteligente da operação, gestão inteligente de alarmes, né, otimização. Então, não perca, essa conversa vai ser demais. Vem com a gente. Olá, Ana, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por trazer um pouco aí do seu conhecimento, da sua experiência, né, já tão grande nesse tema de hoje, que é falar um pouco da parte de gestão de alarmes, na parte, né, de eficiência operacional, né, talvez através disso, aí nesse contexto de indústria 4.0. Então, poxa, agradeço demais, te dou aí as boas-vindas ao nosso podcast de indústria 4.0. Oi, Paiola, boa tarde, boa noite, bom dia, né, para os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz em fazer parte aqui desse podcast, principalmente, um podcast muito ouvido aí para nós, né, profissionais da área de tecnologia, da área de automação. É um tema que eu gosto muito de abordar, sou muito apaixonada por esse tema, e fico muito feliz pelo convite. Poxa, maravilha. Bom, a primeira coisa que eu queria te pedir, Ana, é que você se apresentasse um pouco, né, da sua trajetória, né, de quem é a Ana, né, a Ana engenheira. Tá, bom, agora engenheira, mãe, né, porque eu tô Pois mãe, é, né? então, a gente faz Muitos muitas que estão funções, nos né. ouvindo estão sabendo dessa novidade por aqui, então já, Pois né? já tá informado aí. Inclusive, se eu ficar meio ofegante, é porque a barriga já fica apertando aqui, e a Ah, que gente vai delícia. falando e começa a respirar fundo, né. Daqui a Mas alguns anos, quem sabe não é sua filha que está escutando isso aqui, né? Fala, olha ai, lá, que mamãe. bom. Olha Vai que ser legal, legal. Eu vou ficar feliz mesmo, porque eu vou motivá-la, vá pra engenharia, vá para a indústria, né. legal. Então, Paiola, eu comecei a minha carreira na área de automação, né, há 2008, meu estágio, alguns anos atrás, né, fiz o estágio, iniciei sempre assim, né, como técnica em automação, e aí eu fui subindo dentro das posições dentro da empresa, né, atualmente eu trabalho na Vale, então eu fiz todos os cargos na Vale, assim, dentro da linha de automação e da parte de tecnologia, então eu fui técnica especialista, depois eu fui analista, depois eu fui para cargo de engenharia e hoje estou como engenheira especialista aqui na diretoria de tecnologia, mais propriamente dito, trabalhando na parte de controle e otimização de processos. Né, então, até então, sempre no mundo da automação, implementando e trabalhando nas discussões e fomentando também muito do ponto de vista de projetos relacionados à gestão de alarmes. Então, eu tentei resumir mais ou menos aqui minha carreira, porque se eu for entrar em detalhes, né, acabei navegando aí por várias funções, mas do ponto de vista aqui, né, do nosso assunto, os projetos de gestão de alarmes eu já implementei, conheço bem a norma, inclusive dentro da especialização técnica que eu fiz em automação, eu vim abordando também sobre esse tema, e como eu falei no início, é um tema que eu gosto muito de abordar, porque eu imagino que eu tenho como propósito mesmo ver, de fato, né, as empresas evoluindo, não só a empresa com que eu estou, né, trabalho atualmente, mas a indústria em geral, evoluindo aí na implementação desses conceitos aí, que eu sei que agrega muito valor aí para as pessoas, né, para o processo, para a indústria em geral. Com certeza, né? Com certeza. Até eu acho que é um ponto interessante que já me salta assim aos olhos, né? Desse aspecto, às vezes, de segurança, né? E de otimização operacional. Normalmente, né? Quando a gente discute indústria 4.0, o pessoal vai direto para tecnologias que aumentam a eficiência através sei lá, diminuição de
de tempo de produção, né, de falhas, otimização do processo, controle avançado, etc. E não param para pensar que às vezes um alarme mal tratado, né, ou não tratado, pode gerar uma falha, né, totalmente inesperada, fazer com que exista uma parada de produção, eventualmente até um acidente, né, grave, com vítimas até não só de dispositivos, né, ou tecnologia, mas vítimas humanas, né. Então, eu acho que esse é um assunto extremamente pertinente para esse mundo da indústria 4.0, né? Olhando por esse aspecto de segurança, mas também para o aspecto de eficiência, né? Então, como que você acha, né, que essa parte de gestão de alarmes se enquadra nesse contexto? Então, Paola, você tocou num assunto muito bacana, né? Quando a gente fala em otimização de processos, quando a gente fala em eficiência de processo, a gente sempre está pensando ali, né, em implementar o suprassumo da automação ali, um RTO, um APC e tal, e aí a gente quer, né, claro, desenvolver esses projetos com certeza, e não quer dizer que uma coisa elimina a outra, mas se a gente não, né, não fizer o básico bem feito, então você tem uma planta, e essa planta ela está bem, os processos estarem lá automatizados, ali bem instrumentados, você ter ali uma ferramenta e documentações ali que mostram quais são os riscos dos processos, e aí a partir dessas documentações, a gente ter os alarmes bem determinados, definidos, e esses alarmes serem bem racionalizados, a gente pode até implementar o suprassumo das soluções de otimização e controle, mas talvez não vai gerar o valor que poderia gerar se a gente estivesse fazendo todo um trabalho de base inicial, né? Então, quando a gente vai implementar a indústria 4.0, que a gente vem falando muito, a gente tem que lembrar do que vem antes, né? Do que a gente tem que trabalhar para fazer essa base ficar bem consolidada, bem feita, para que tudo que a gente implementar, a gente implemente e seja sustentável, né? Principalmente. Sem dúvida alguma. E eu não sei, assim, de quem nos ouve, né, o quanto a gente precisa, talvez, bater nessa tecla, mas acho que é válido, né, de que é um problema real. Né? Eu, pelo menos, quando visito clientes de todas as áreas, né, não só de mineração, mas, né, de saneamento, de manufatura, alimentos, bebidas, até farma, né, eu cansei de visitar salas de controle em que os operadores já silenciam os alarmes sem nem olhar, porque é uma quantidade, é uma enxurrada de alarmes, né? O cara nem sabe mais o que é importante, que não é. Sem brincadeira, uma vez né, não eu especificamente, mas teve um camarada aqui da Aquarius que foi visitar uma empresa, não vou obviamente citar qual, mas o pessoal na sala de controle, né, era uma de manufatura, né, eles na frente do processo assim tinham lá a IHM, né, o SCADA, e eles tinham um teclado basicamente apoiado em cima do mouse com uma tractana feita à base de fita crepe, sei lá o quê, que o cara batia o braço no teclado e ele já ia silenciando o salário. Mas isso... O pessoal é muito criativo, né, cara? Mas isso, assim, eu até uso, né, como exemplo nas minhas apresentações sobre o tema, como o futuro acidente, né? Isso, assim, inevitavelmente vai gerar um acidente, não vai ter jeito, né? E por que isso acontece, né, Paola? Assim, a gente entende que a gente precisa de ter todos os alarmes, tudo que é preocupante na plana, não, isso vai, vamos criar um alarme, vamos desenvolver um alarme. Essa é a primeira ação quando a gente vê algum problema, é criar um alarme, né? E aí a gente começa a sobrecarregar, né, os sistemas escadas, enfim, e chega um ponto, assim, eu já vi casos, assim, extremos, você viu esse caso, né, eu já vi vários, teve um caso que eu vi que foi o alarme sonoro, aí quando eu vejo que você entra numa sala de operação e vê que tem um alarme sonoro, aí você fala assim, não, aí não, porque quando você pensa na norma, quando você vai falar sobre o níveis de alarme, né, começa no nível de criticidade baixo, que é poucos alarmes, depois alarmes médios, aí é o alarme alto, já são poucos alarmes, né, tem que ter uma quantidade muito mínima de alarmes alto, e aí quando você chega nesse nível de ter um sonoro, o que isso quer dizer? Que já tem muito alarme básico, tem muito alarme médio e tem muitos alarmes altos. Todos já foram ignorados. Então, agora vamos fazer um que a gente não vai ignorar? Vamos colocar um sonoro? E aí depois vem os iluminados e tal, e aí a gente vai aumentando o nível de tensão de quem tem que cuidar, né, de tudo isso, sendo que o que está faltando aí realmente é um bom trabalho de filosofia,
né, onde que você tem ali todos os critérios bem determinados, definidos, e principalmente aí o ciclo de vida, quando a gente pega a norma, né, a ISA 18.2 fala de todas as etapas do ciclo de vida, que elas podem ser feitas na etapa sequencial, mas também a gente consegue entrar iniciar a gestão de alarme por outras 2 etapas dentro do ciclo de vida, porém a gente limita muito a todos os nossos projetos na etapa de racionalização. Então, vamos pensar em fazer uma gestão de alarmes, o que a maioria pensa? Vamos racionalizar. E racionalizar, para mim, é muito próximo àquele trabalho que a gente fala, vamos sanear. Tudo que é racionalizar e sanear é porque está faltando alguma coisa antes. Se você está fazendo todo ano racionalização dos seus alarmes, ou se você todo ano está precisando de fazer projeto de saneamento, o que está faltando antes aí? O que está acontecendo? Por que sempre você está fazendo esse trabalho o tempo todo racionalizando? O problema está lá no começo, né? Está lá lá na no filosofia. começo, está lá na filosofia, está nos processos que foram implementados, está na gestão desses processos. Então, quando a gente fala do ciclo de vida, nada mais é traduzindo aí para a prática, a construção de um processo de melhoria contínua. Então, você está desenhando um processo end-to-end. Sim. E você não está simplesmente partindo para a tomada prática de ação em cima de cada etapa do ciclo, porque não sustenta. Então, Sim. talvez para implementar, talvez as maiores falhas que eu já vi é a gente fazendo isso. Em vez de implementar um processo de melhoria contínua, onde envolve pessoas que sustentam o processo, que é o que a gente não pensa na hora que a gente está implementando um projeto. Às vezes, né, não pensa como vai ser a sustentação desse processo. É sempre a gente executando as mesmas etapas e sempre... Aquela sensação de ficar enxugando gelo, né? Aquela coisa que você enxuga, a hora que você vê tá molhado de novo. Tá molhado de novo, e aí a gente põe a culpa em tudo, menos no que a gente precisa de olhar, que é realmente se a gente tem uma boa filosofia, se esse processo foi implementado, enfim. Você falou de muitas coisas juntas, vamos tentar ir por partes aqui, né? Tá certo. Primeira coisa que eu acho que você, na sua fala, já trouxe, que eu acho bem interessante, é de que a gestão de alarmes, né, inteligente, né, como a gente está abordando aqui, ela é cíclica, ela não é aquela coisa de, comprei uma ferramenta de racionalização, botei para funcionar, né, plug and play, resolveu todos os meus problemas, agora não tem mais dor de cabeça, né? Então, é cíclico, né? Depende de uma série de etapas, certo? Certo. E começa pela etapa de definição da filosofia. Sim. Pela sua experiência, essa etapa, assim, ela é rápida, ela é demorada, você precisa de quantos paus para fazer essa canoa, né? Quem que participa disso, de que jeito que participa? Certo. Vai depender muito da indústria, da empresa, enfim, né? Para saber a velocidade. Uma coisa que com certeza vai ser para todos é que a filosofia ela é feita a 4 mãos. Ela é feita com times multidisciplinares, né? Ela não é feita somente com o time de engenharia, de automação, ou a manutenção, que é muito interessada em alarmes, né? O alarme, ele deixou de ser uma ferramenta exclusiva da manutenção, como era lá na indústria 3.0, que era mais fácil gerenciar um alarme lá, antes da indústria 4.0, antes das conectividades que a gente tem, antes da quantidade de solução tecnológica que fornecem alarmes para a gente, era uma ferramenta mais exclusiva de manutenção. Hoje não. Hoje ela é uma ferramenta multidisciplinar. Né? Dito isso, a gente precisa de construir uma filosofia multidisciplinar com todos os times. Todo mundo tem que estar envolvido ali nessa construção de como vai ser esses alarmes ali, o que realmente faz sentido para aquele processo, e aí entra muita engenharia de processos ali, muito forte, porque a engenharia de processos tem uma visão, né, do processo como um todo, e aí tem ferramentas de matriz de riscos, RASOP, enfim, que tudo isso suporta a construção de uma filosofia, porque ali você mapeia, de fato, o que explode, o que não explode, o que é crítico, o que não é, o que pode
qualquer impacto disso na vida de pessoas, ou nos equipamentos, ou no processo em si. Qual que é a melhor descrição, né, para que o operador bata o olho e já sabe do que se Qual que é a trata, né? melhor descrição, e aí isso vem do design, né? E é uma outra etapa do ciclo de vida. Então, quando você está na filosofia, você ainda não está pensando no design. Você está pensando nos conceitos. Tá. E esses conceitos têm que estar alinhados para todas as partes envolvidas. Operação, engenharia de processo, engenharia de automação, área de tecnologia. Quando você fala assim, Ana, implementa uma ferramenta e resolve os problemas. Às vezes a ferramenta vem da área de tecnologia, ela vem, não, tem uma ferramenta muito boa, ela é a melhor do mercado, é a que vai resolver tudo. Tá, mas é a ferramenta junto ao processo, junto à manutenção, junto às operações que vão cuidar disso, e aí você constrói um conceito bem determinado ali, e constrói também como que vai acontecer a sustentação desse processo. E aí quando você fala de, tem que estar escrito lá na tela, aquilo ali tem que estar, alarme, você tem que colocar na barra de alarmes, e essa barra tem que estar na parte superior, porque o ser humano, aí pensando em confiabilidade humana, né, o ser humano, ele lê, né, acho que é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, se você quer que os alarmes sejam o que ele mais importa ali naquela tela, então você também tem que posicionar de forma pensando no ser humano, como ele reage, como que vai ficar essa barra de alarmes, o que a gente quer que ele veja primeiro. E aí a gente está falando ali da etapa de design. Aí uma vez que a gente já tem filosofia, a gente já começa a estudar o design das telas. Eu fico até em dúvida, assim, né? A gente já teve episódios falando de ISA, né? Até a Ana Rodrigues esteve aqui entrevistada, né, falando um pouco da ISA e das normas da ISA. E eu acho que, assim, a 18.2, né, para a parte de gestão de alarmes, ela é extremamente rica, interessante, né? Uhum. E tem a 101, que é para a parte de padrões de interface humano-máquina, né? Sim. Até que ponto tem essa integração? Porque isso que você falou é uma verdade. Eu vejo telas de operação, por exemplo, em que, ao invés de, né, nessa área de destaque, né, que seria o canto esquerdo superior, né? Você tem alguma coisa que realmente deveria ser importante, você tem o logo da empresa tomando 1/4 da tela, assim, fixo, né? A última coisa que o operador precisa ficar lembrando todo o tempo é de onde ele trabalha, ele sabe disso, né? E às vezes, poxa, o que você poderia aproveitar aquela área, né, para alguma coisa que realmente fosse importante e não se aproveita. E isso é uma coisa que está na 101, com certeza, né, sendo tratado. A 18.2 também traz um pouco dessa discussão. Mais assim, a interface homem-máquina, né, de alta performance, que é abordada na 101, ela toca no 18.2, é mais ela que puxa a 18.2. Porque a 18.2 ela vai contar como que a gente gerencia o ciclo de vida de alarmes, como ele nasce e como ele morre dentro de um sistema, né? Então, esse como ele nasce e como ele morre, ele é baseado num processo de gestão mesmo, é isso que eu tô tocando, né? A ISA de IHM de alta performance, ela vem trazer mais assim, como o design das telas precisa ser desenvolvido para que ele seja muito mais eficaz, para que ele consiga, e aí envolve automaticamente alarmes. Então, sim, acaba que uma puxa a outra ali, elas se complementam, são diferentes no seu foco de abordagem, mas quando você estuda uma, é muito interessante você estudar a outra, ou você conhecer a outra também, porque elas vão se complementar, sem dúvida, principalmente ali no ciclo de vida de alarme, quando a gente fala de design, se a gente não estudar a outra norma que tem ali, né, seus guias relacionados a design, você pode estar pensando em um design por si próprio, sem precisar, né? Tem uma outra norma que te sustenta ali. É verdade. E ainda tem uma norma, né, saindo do forno ali da ISA, que é a ISA 112 para a parte de escada, né? E até estou nesse comitê, mas eu vejo assim, eles têm uma preocupação grande de não ficar chovendo no molhado, né? Eles não estão, o objetivo da norma recente ou nova, né, não é ficar repetindo coisas que tem na outra, mas sim, que nem você falou, né, ter um ponto de contato e ela complementar nisso, né? Então, ela faz muitas referências a essas normas já existentes, né? É a norma geral, né? Vamos falar assim. Ela é a norma geral, mas ela é bem interessante, né? Ela tá saindo do forno agora, mas ela vamos falar assim, nosso guia mor, né? Aí depois, eu quero entender um pouquinho desse assunto, então entra nessa. Eu quero entender melhor aqui, então entra nessa. E aí você tem mais detalhes, né? Putz, legal. Bom, e seguindo nessa ideia do ciclo, né, que a 18.2 traz,
começando pela filosofia e tendo a morte ali do alarme em algum momento, né, o nascimento, né, e o fim, no meio do caminho, quais etapas você acha que são importantes, assim, da gente mencionar aqui, né, tentar pontuar um pouco? Tá, eu vou falar de uma etapa que talvez é a que é menos abordada ali, né, a manutenção e operação. Porque todas são importantes, todas precisam ser abordadas, tá? Inclusive, entrar na etapa última ali, que volta para a filosofia, que é a etapa de auditoria, quase poucas empresas executam essa etapa. Tipo, é coisa assim, se você chegar a executar essa etapa, você tem que ter com seu processo contínuo melhorado, pra você ter ideia. Então, mas se você conseguir, né, fazer a etapa inicial ali, construir uma filosofia, racionalizar, classificar, ufa, tem um sistema otimizado, agora eu sei o que é alarme, dá aquela sensação de felicidade, né, agora eu já sei o que é alarme, eu olho para a sala de controle. Dá aquele calorzinho. Aquele calorzinho no coração, você olha para a sala de controle e fala assim, caramba, olha que legal. Não, eu tenho ali quantidade de alarmes que me demonstram uma eficácia do sistema, uma saúde do sistema. E agora? E agora é a manutenção e operação. Então, essa etapa de manutenção e operação, você pode ver ali no ciclo, ela é contínua. Então, o que significa isso? Significa você implementar um sistema que te ajude ali com as métricas de saúde. Aí que entra o sistema, mas não impede de você ter o sistema antes, tá? Você pode começar pela manutenção e operação ali, e depois ir racionalizando, não. Mas a filosofia ela é fundamental. De qualquer forma, a etapa onde que a aplicação, a tecnologia em si, o melhor sistema possível, e aquele que me tem melhores indicadores, que me mostram que eu gosto, porque a cor é bonita, porque é fácil de mexer e tudo, tá muito ali, porque aí ali precisa de uma pessoa, ou várias pessoas, ou um grupo de pessoas, ou quem vai fazer essa gestão. Então, o que acontece? Os processos, eles são orgânicos, né, eles não são estáveis, então, se isso acontece, processos não são estáveis, isso quer dizer que instrumento sai, o processo muda, equipamento sai, muda, válvula que existia não existe mais, estragou e tudo mais, e isso exige a gente está gerenciando essa aplicação, entendendo essas métricas de enxurrada de alarme, de não sei o quê, para ou silenciar, ou manter, ou criar um plano de ação, né, para as áreas multidisciplinares, e aí vem a filosofia contando para a gente como que seriam esses papéis e responsabilidades, lembra? Que tem que estar escrito lá, então agora eu entendi que tem um alarme que está fazendo muito barulho aqui, mas é por causa de uma saturação, de uma válvula, um instrumento, que não sei. O que vai acontecer? Não, gente, essa válvula ela só está estragada, ok, mas e aí? Até quando? Qual que é o plano de ação? Isso vai o quê? Vai ser o start para um outro processo, que é o processo da gestão da manutenção, dentro das áreas, das empresas em si. Então, a gestão de alarme, ela vem para, de fato, ser input para outros processos internos ali na gerência, que seja a gestão da manutenção, que seja a própria operação, que seja novos projetos de melhoria, que seja processos de otimização e controle. Então, a gente perde muita oportunidade quando a gente simplesmente passa pela fase de racionalização, classificação e entrega o projeto. Porque a gente perde o valor agregado dentro do que realmente vem aí preconizando a norma, né? Tirando todos os benefícios ali que a gente tem em relação às pessoas, à produtividade, a ganhos em geral. Mas é ali que está realmente a agregação de valor, é na sustentação de tudo isso. Aí você vem mencionando outra coisa que eu acho extremamente relevante, né? As pessoas acham que, sei lá, tecnologia, como a gente estava falando, resolve tudo, tá? Mas certamente não depende só de tecnologia, né? Por tudo que você está falando até aqui, inclusive, fica claro que depende de tecnologia, de filosofia e de pessoas, né? De cultura, assim, né? Eu acho que esse trabalho de você mexer com a cultura talvez seja um dos mais difíceis, você concorda? Ou você acha que isso é até tranquilo perto da escolha de uma tecnologia, por exemplo? Eu acho que é o trabalho, aí puxando sardinha um pouco para minha função, né? Eu acho que é o trabalho mais difícil, porque você faz um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de advogado, um pouquinho de tudo ali, né? Porque quando você começa a implementar qualquer tecnologia, tá? A gestão de alarme, quando a gente traz assim, dessa forma, a gente em uma ferramenta, eu quero implantar a ferramenta X, que é a ferramenta a melhor que tem. O que você tem que fazer? Tem gente que não sabe nem o que é um alarme e está usando a ferramenta, mas
mas ainda não tem um conceito bem claro, enfim. Então, na verdade... Aliás, muita gente confunde alarme com um evento, assim, né? E aí eu vou tocar eu já vi, por exemplo, sistemas em que o cara, sei lá, o camarada pede para abrir uma válvula, a válvula em curso, quer dizer, o comando de abertura é um alarme, né? A válvula abrindo é um alarme, a válvula aberta é um alarme, né? E quando na verdade deveria ser o famoso, né? Alarme só teria um aí, que é você mandou a válvula abrir e se ela não abriu em tanto tempo, né? E ela continua fechada, isso sim teria que ser um alarme, né? E se tem uma consequência, né? Se tem uma consequência, exato. Se isso significa uma ação do operador, né? Pronto. Eu vou voltar nessa parte de a gente falar um pouquinho da diferença de evento com alarme, mas voltando para os pilares que são estratégicos para a indústria 4.0, de fato, e para qualquer tecnologia que você implementar, independente seja uma ferramenta de gestão de alarme ou qualquer outra ferramenta, nós temos que lembrar que a gente tem que implementar um processo. A gente tem que tratar uma gestão de mudança para as pessoas, porque qualquer processo novo envolve mudança de comportamento de pessoas, e essas mudanças de comportamento envolvem engajamento de pessoas, que envolve uma comunicação bem feita, uma geração de propósito, e depois, por fim, a gente começa a ver as pessoas trabalhando em prol daquele novo processo, e aquele processo agregando valor, e aquela tecnologia agregando valor. É igual eu falo, eu dou um celular... Trabalhando em prol ou trabalhando contra, né? Porque também você pode ter detratores do processo, né? E temos, né? E é por isso que tem a gestão de mudança para trazer para a gente técnicas para a gente entender bem como é isso. É como eu falo, né? Eu não adianta dar um celular de última geração na mão da minha avó. Ela vai só ligar, assim, ela não vai usar todas as funcionalidades ali, mas se por um acaso eu mostrar para ela tudo que agrega valor daquilo por que eu estou dando aquela tecnologia para ela e tal, e o que ela tem ali de funcionalidade, e ela entende valor naquilo, ela vai utilizar e vai agregar muito valor no que ela precisa para a vida dela. Então, é bem assim. Então, a indústria 4.0, quando a gente vem estudar na íntegra, ela fala muito sobre esses pilares. Não vem aqui só com a tecnologia, não. Vem com o pacote completo, né? Me desenha um processo, me fala como que essas pessoas vão ser engajadas e mais que isso. Entenda o modelo de negócio. Ou as dores do negócio. Então, assim, como que esse negócio funciona? O que se espera desse negócio? Porque eu implantar uma gestão de alarme na indústria é diferente de eu implantar uma gestão de alarme na área hospitalar. O que eu achei interessante é que eu estive vendo um podcast da área hospitalar e eles estão falando de gestão de alarmes e tem pouco tempo que esse assunto está sendo preocupante nos hospitais e eles não usam a norma que a gente utiliza na indústria. Eles estão construindo os conceitos muito próximos aos nossos, mas que também já estão afetados aí pela nova digitalização, né? E aí... Exatamente. E, aliás, eu acho isso que você falou, cara, essencial, porque, bom, tudo na indústria 4.0, né, quando a gente vai pensar num framework de implantação, você tem que partir de um alinhamento com o negócio, né? Se você vai usar, sei lá, realidade aumentada, ou gestão de alarmes, ou desempertador de bananas, qualquer coisa que você for usar, você tem que partir de uma demanda real, né? Porque se você só for implantar pelo hype, né, você pode cair numa armadilha onde até você tem uma implantação técnica boa, mas que não traz um resultado, né, que vai modificar a sua empresa. Pelo contrário, você gastou tempo, dinheiro da empresa para nada, né? Então, eu acho essencial isso que você comentou. E o Brasil especificamente, pelo menos até onde eu sei, né, ele não tem uma legislação que obrigue ou que puxe as indústrias para fazer esse tipo de controle, né? Aqui na Aquarius mesmo, a gente trabalha com uma ferramenta que, para essa parte de gestão de alarmes, que é britânica, né? E lá eles têm, né, esse tipo de exigência governamental. Então as empresas elas têm que correr atrás disso, né? Aqui, muitas vezes a gente perde um processo de vendas disso, porque o cara lá no fim ele fala, mas custa algo, né? A gente fala, custa, né? Mas, poxa, aqui na empresa a gente não tem que, né, responder para o governo nem nada, então, sei lá, seria um plus ter esse tipo de sistema, né? A gente fala, olha, é um plus que pode te evitar um acidente, uma parada não programada, N riscos, né? Olha, assim, por exemplo, a gente fala da indústria em geral, mas tem indústria que, por exemplo, aviação. Não tem como viver sem isso, é natural, tipo, como que um piloto não vai ver o sinal lá do painel dele, não vai entender e não vai agir rápido? Você consegue imaginar, você entraria num avião?
Se Não, você não. soubesse que o piloto não sabe, começa a acionar um monte de coisa lá no painel e você sabe que ele vai ignorar tudo, você Nem a entraria no pau. avião? Então, a gente fala, tipo, em indústria em geral, mas quando a gente observa, assim, empresas que explodem, que tem esse risco iminente, eles dão muita atenção para a gestão de alarmes e para eles é fundamental. Agora, se a gente tiver em indústrias que, tô perdendo produtividade, mas eu produzo muito volume, ou, você não sente, assim, de forma direta, né, e assim, e tô pra te contar que sente, porque muitas vezes acontece um acidente com pessoas, o que for, e fica claro lá, o operador não É entendeu isso, isso é aqui, fica, isso. e Eles mesmo vão assim, sentir a necessidade, né? Uma coisa que eu não vou falar aqui, porque eu não sei, né? Enfim, mas quando determinado líquido bate em determinada parte do corpo, é tipo né? isso, aí Aí dói que o ali, cara vai se mexer, né? Porque pô, é, aconteceu um acidente e aí ele fala, putz, ferrou, né? Eu preciso fazer alguma coisa para que isso não é, se repita, né? Aí sim existe um investimento nessa parte de gestão inteligente de alarmes, né? Caso exato. contrário, Vamos esperar para ver, né? Vamos ver como é vamos que vai esperar ser. acontecer, né? E vai, mais Exato. cedo ou mais tarde vai, né? É. E essa parte é muito importante, porque quando a gente fala das normas que são que existem, né? A ISA é uma, e tem a EMUA que vem como pós-pro, tem várias, né? Tem a EAC e tal, estão aí para a gente usar, mas se as empresas, né, não criarem as suas próprias normas internas, normatizando aquilo ali como um processo do modelo operacional daquela empresa, é muito difícil ser implementado só de forma orgânica, ou quando é aquele negócio, né? Uma área faz porque é muito importante, porque o gerente ali quer, mas a outra não sei, não achei tão legal esse assunto agora, não. Tem outros problemas para tratar. E fica muito sazonal, E fica nunca é cada um. prioridade, né? Nunca é. Não é. A não ser que seja uma pessoa que gosta muito do assunto, entende muito e quer fazer aquilo ali a todo custo, né? E aí a Aí vem pessoa. uma pergunta para você, né? Enfim, tem muitas indústrias onde a gente, por exemplo, vai falar sobre esse tema e o camarada fala, olha, nos perguntam aqui para qualquer iniciativa sobre retorno do investimento, né? O tempo de retorno. Você acha que isso é uma discussão cabível, né? E se for, como que você sugeriria fazer esse cálculo de ROI? Então, é complexo, né? Se a gente for falar que a gente vai fazer um cálculo de ROI só para implementar a gestão de alarmes. Uhum. Vejo que essa disciplina ela vem em conjunto com outros projetos que têm um ROI. Então, eu estou implementando, sei lá, uma britagem autônoma ou alguma coisa assim, uma mina automatizada. Tô pensando aqui em projetos grandes que tem de Uhum. fato ali um ROI e tal. Uma coisa que você não pode deixar de colocar dentro do escopo do seu projeto, da especificação técnica, é a obrigação de ter uma gestão de alarme ali. Porque pensa, a gestão de alarme é multidisciplinar e ela está incorporada em todos os projetos. Então não existe um projeto isolado, existe uma filosofia que é conceitual, única, mas todos os projetos a partir de agora precisa de estar contemplando ali na sua especificação técnica a implementação da gestão de alarmes. E aí quando você fala do VPL, ROI, vai ser calculado no retorno daquele projeto em si. Estou implantando uma planta nova. Você não vai implantar ela pensando em gestão de alarme? Não, esse assunto não é tão legal. Então você vai ter uma planta nova e enxurrada de alarmes ali para ser tratada depois, entendeu? Então, geralmente, quando você Sim. pensa na gestão de alarme de forma isolada, na verdade, você está resolvendo um problema de um projeto que foi implementado que não foi pensado na etapa de gestão de alarmes. É isso que está acontecendo. Nossa, como seria bom o mundo se todos pensassem como você, Aninha, porque eu já trabalhei em empresa de integração, e na minha época de integrador era muito comum chegar num projeto, já tudo atrasa, né? Obra civil, obra elétrica, tal. Chegava a automação, os caras, você faz o quê? Em um dia? Você fala, Eu pô, digo, como assim, né? E aí exato. chegava nessa etapa de alarmes do supervisório, do SCADA, a gente mandava uma lista dos tags pro cliente, né? E o cara falava, cara, mas você acha que eu tenho tempo de ficar olhando alarme por alarme, bater com filosofia? Que filosofia? Bota tudo como alarme
É E isso. depois eu vou ver. O depois, né, passa 10 anos, o cara não olha para isso de novo, né? Não, claro que Então, não. se viesse nessa época de projeto com tudo definido, a filosofia, né, recomendada do que deve ser Já a alarme e do que não especificação deve, técnica do era projeto. tudo que eu queria como integrador, né, na época que eu era um integrador. Então, E é tudo que um cliente quer sem ser integrador também. Só que aí, o Paiola, vem a maturidade, né? A maturidade da engenharia de automação, a maturidade de fato da engenharia detalhada, básica, de projetos em geral, né? As uhum, etapas FEL, enfim, ter isso contemplando ali, assim como tem outros requisitos que são extremamente importantes para a implementação e essenciais para um projeto, né? É sem porque dúvida. a gente, talvez a maturidade ainda das indústrias, elas estão começando a fomentar melhor essa parte da engenharia e pensar na etapa de gestão de alarmes por agora, né? E aí dali define-se, né, tanto o conceito, a filosofia, a especificação técnica do que fazer e o design. Aí o design entra ali também. Aí entra a ISA 101, entra tudo ali no projeto. Quando o projeto nasce, ele já nasce lindo, maravilhoso. Ali é só sustentar, né? Uhum. Aí volta para a etapa manutenção e operação. Ainda nessa temática do resultado, né, já que não dá para, né, não dá Até não, mas dá, eu diria tá? assim, né, Dá. há uma dificuldade intrínseca de calcular É, na ponta do papel, né, números. Que outros tipos de resultado, mesmo assim que subjetivos, né, você acha que é legal enumerar aqui para que o pessoal que nos escuta se preocupe realmente, né, com esse tipo de implantação? bom, eu vou sempre falar, pode parecer até clichê, mas é o que eu acredito, tá? É Uhum. sempre assim, o resultado principal que eu vejo está na qualidade de vida de pessoas, principalmente, e na sustentação mesmo dos processos, questão ambiental, tudo, porque quando você tem alarmes bem saneados, quando você chega numa sala de controle e o operador, quando você pergunta quantos alarmes você tratou, ele falou, hoje? 3, 4. E quando está assim, quer dizer, eu tenho uma planta estável, né, um processo estável, ele tem tranquilidade em fazer ali o trabalho dele de analítico ali, para deixar o processo mais eficiente, e eu estou tendo menos desperdício, né, em geral. Então, olha só, falei de um monte de coisas e tem, além disso, tem produtividade, gera-se muitas outras ações, mas assim, aqui mais, você entende aquele negócio que dói no calo, é quando você chega na sala de controle ou em algum lugar assim, eles falam, não, é tanta alarme, eu ignoro tudo. Ai, nossa, não é Uhum. estressante, assim, Muito, o risco é muito elevado, né, de ter é algum problema muito. operacional. Você não pode depois virar e falar, aconteceu alguma coisa, e falar, a culpa foi do operador. Você pode fazer isso? É injusto, né? Você É. falar assim, ele não, mas tinha um alarme lá, por que ele não tratou? Pô, é injusto, né? Se você vê, tem um estudo muito interessante que eu li uma vez, muitos anos atrás, um livro que chama Confiabilidade Humana, da Venetia, eu não lembro bem acho que é a Venetia, eu não lembro o sobrenome dela, mas ela fez um estudo, acho que 50 salas de controle, ou mais que isso, um estudo de mestrado, e ela calculou de fato ali o time dela quantas ações uma operação de sala de controle em várias empresas, tá? Em várias indústrias precisa de ter. E como isso é desumano. Então, ela calculou que o cara tem que ver o processo, entender as analógicas, entender os alarmes, fazer as ações, atender o rádio, ver CFTV, atender o Teams ou o chat ali da empresa, ver. Então, são 500 mil coisas. E ainda o cara que chega na sala de controle cutuca ele pelas costas para perguntar qual que tá o ritmo de produção, entendeu? Aí, tipo, ele tira, dispersa. Então, ou seja, e aí ela comprova nesse estudo dela de confiabilidade humana que é impossível executar a função da forma que ela ainda existe, infelizmente, em vários lugares, né? Em várias empresas. A Cara, função da íntegra, interessante. Esse né? livro é uma Não, boa recomendação. Aliás, para quem for mais visual, gostar de um apelo mais, assim, um apelo com trilha sonora, eu também tenho uma sugestão a fazer. Um título de filme aí, que eu não sei em que streaming está disponível, mas não sei se você já viu aquele filme Horizonte Profundo. não, nunca Tem vi. um filme, Ah, eu não sei de que ano que é, mas ele fala sobre um acidente real que aconteceu em 2010, lá no Golfo do México,
Uhum. Da BP, né, que teve aquela plataforma de perfuração de petróleo, Uhum. e foi assim constatado, comprovado, que o problema foi exatamente de gestão de alarmes, né? Lembra aquele acidente que vazou óleo por todo o Golfo? Acho Foi que o sim, maior acidente ecológico o México foi maior. Aham, lembro, claro. e foi basicamente assim, eles tinham alguns alarmes, né, em alarme shelving, assim, de desativação temporária, porque Uhum. sei lá, não lembro o que era, manutenção, alguma coisa assim, e o Uhum. cara esqueceu de desativar depois, né? Deixou desativado porque poderia Ah, acordar os operadores de soneca lá. madrugada, Aham, sei lá eu o entendi. quê. E aí, né, como era de se esperar, deu um problemaço, não alarmou para os caras, Uhum. e o resto você vai ver no filme, não quero dar spoiler aqui, mas morreu muita Vou ver. gente, Nossa, meu e Deus. teve vazamento de óleo, e foi terrível, né? Uhum. Então, assim, é um sucesso aí com o Mark Wahlberg, já tá propaganda do filme. Não, mas legal, fiquei interessada, vou assistir com certeza. Aí você vai me contando, eu vou lá lembrando lá das etapas da filosofia. O que falhou, né? A gestão de Pois é, mudança, né? pois é. Na etapa o que falhou foi a gestão de mudança, porque quando você coloca um alarme em, né, soneca, ali, o que for, dentro da etapa de gestão de mudança, tá ali previsto ali qual que é o prazo, até quando, aí aquilo volta automático, porque tem que ser automático, se você depender da pessoa tirar o alarme ali, ela vai esquecer mesmo. Então tem todo um design também para implementar tudo isso, né? Então são coisas pequenas, assim, detalhes que tem que se você não atentar, que é do processo, que se você não atentar, acontece isso e outros riscos, infelizmente, né? É o peso aí da gente negligenciar esse assunto, né? Exato, exato. E Quando você eu falou, acho que é um chegou a assunto falar tão. Você Não, chegou a desculpa, falar diga de. lá. Não, você chegou a falar da diferença de eventos com a diferença de alarmes. Aí você falou, Ana, tem gente que não sabe ainda diferenciar, né? Mas a forma mais simples de diferenciar, e o que está escrito no tamanho assim na norma, primeiro parágrafo ali, tem uma ação? A primeira pergunta, para você saber se é um evento ou um alarme, tem uma ação? Esse é o Não, resumo da conversa. acabou o resumo. Não tem ação. É evento, não precisa de ficar aparecendo, não precisa ficar piscando, pode ficar numa tela lá de histórico, É, histórico de evento, é um né? registro em No background, quando precisa registro, de um log, né, quando você precisar de um log, puxa. você vai lá, puxa, analisa e tal, faz estudos ali, você joga ali na IA, né? A IA vem trazendo para você um monte de insights ali relacionados a esses Uhum. eventos, é muito legal, tá? Não, a parte de eventos, assim, é um outro meio, é um outro mundo, tá, Paiola? Que tem muita coisa legal para fazer ali, ainda mais agora com esse tanto de ferramenta de IA que a gente tem Sim, para utilizar. Mas quando você fala de alarme, você está falando que tem que ter uma ação de pessoas, um comportamento em cima. Então, se você tiver isso em mente, acabou, cara. Você já sabe com certeza diferenciar e não ter mais dúvida em relação ao conceito. maravilha. Bom, Ana, a gente tá aqui, né, essa conversa é tão prazerosa que a gente pode ficar o dia inteiro aqui conversando, né? Ai, temos muito Você assunto. é uma simpatia em pessoa, uma pessoa com grande conhecimento, experiência, ainda vai ser mãe, olha só que coisa especial, né? Mas a Verdade. gente, infelizmente, tem que caminhar para o encerramento do nosso episódio. O que eu queria te pedir tem algum assunto que a gente esqueceu de mencionar, algum aspecto que você acha seja relevante, né? Ou uma mensagem final que você queira dar para os nossos ouvintes? Uhum. Ô Paiola, obrigada aí pelo convite novamente. Estou realmente muito feliz de estar participando aqui com vocês. Eu escuto muito, tá? O podcast aí da Aquarius, então estou muito feliz de estar podendo agora participar sem ser a ouvinte, né? Uhum. Mas a mensagem final foi assim, resumindo tudo que eu trouxe aqui como pontos mais importantes, é que a gente pense, né? Quando a gente pensa em gestão de alarmes, é que a gente pense principalmente no processo, na sustentação desse processo, e de preferência de que esse processo seja ali nascendo ali dentro de projetos, né? Que já estejam nascendo dentro de projetos, porque senão a gente vai ficar fazendo igual você falou, né? O cachorro abanando o rabo ali, chovendo molhado, enxugando o Uhum. gelo, e a gente nunca vai sair do lugar e fica batendo ali a cabeça, assim, como é que eu implemento isso? Tá muito bonito na teoria, eu entendo tudo que está escrito na norma, mas como que eu vou colocar isso na prática mesmo? A prática, gente, é desenhar processo. É colocar pessoas para sustentar esses processos e fazer com que esse processo nasça junto com os projetos.
né? Já começar certo, né? E não ficar Começar naquela coisa certo. de resolver Isso. problemas depois, né? Exatamente, acho que o recado e de experiência própria que vem, né, funcionando é isso. E assim, a tecnologia, que é a ferramenta que a gente tanto quer implementar, que gera dash, que gera relatórios, que tá, também é um complemento disso tudo. É tão importante quanto, mas é um complemento disso tudo. Então, voltando àquele ponto, né? Não existe nenhuma tecnologia sem pessoas, processos e entendimento do problema de negócio ali, do modelo que você quer de negócio, para você implementar tudo isso. Maravilha. Bom, Ana, sensacional. Agradeço demais, né, a sua presença. Espero contar com você em mais vezes aí no futuro para Com conversar certeza. sobre outros assuntos. Você mencionou no fim a parte de IA, né? Quem sabe um dia a gente volta a falar de IA para otimização, enfim. Com certeza. E, bom, enfim, e parabenizar por todo o trabalho que eu sei que você faz, né, nessa sua carreira, né, e eu sei que, né, você não só, né, no âmbito profissional, mas também no meio acadêmico, né, já gerou material interessante lá pela UFOP, então, assim, eu parabenizo demais, aí sou seu fã aí no trabalho que você faz. Obrigada, Paiola, conte comigo aí no que precisar, tá bom? Tamo junto Valeu. nessa jornada. E para você que nos escuta, né, agradeço, né, terem ficado com a gente até aqui, né, esperem pelos próximos episódios, vem coisa muito boa aí pelos próximos meses. Não se esqueçam, né, estamos aqui no podcast da Indústria 4.0, né, da Aquarius Software, e esse assunto é extremamente relevante aí, eu acho que para tantas indústrias, para cada um dos níveis de atuação, né, que cada um de vocês que nos escutam tem. Seja sempre bem-vindo. Até o próximo. Um grande abraço.